Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e na sequência o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e por último o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à tributação do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio e Seguros. O IOF, na semana passada, o Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo número 176, sustou os efeitos dos decretos de número 12.466 e 12.467, de 22 de maio e 23 de maio, respectivamente, decretos esses que haviam aumentado a tributação do IOF, em diversas operações, em especial nas operações de mútuos entre pessoas jurídicas, passando de 0,0041% ao dia para 0,082%, ou seja, dobrando a carga tributária nessa tributação, que era de 1,5% ao ano, passando para 3%, assim como também tinha aumentado a líquida tributação do adicional do IOF de cada transação, que de 0,38% estava passando para 0,95%. Então, esses aumentos agora, com esse decreto legislativo, que sustou os efeitos desses decretos, praticamente eles perdem valor, os decretos 12.466 e 12.467. Então, eles não têm mais a eficácia e volta à legislação anterior. Então, a tributação do IOF volta à normalidade, como estava a legislação até 22 de maio de 2025. Do decreto 6.306 de 2007. Então, essa é a primeira alteração. E a segunda alteração que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a uma solução de consulta COSIT da Receita Federal, que é a solução de número 90, de 18 de junho, que ela traz aqui um entendimento da Receita Federal quanto ao direito de crédito das contribuições de PIS e da COFINS sobre a aquisição de insumos que são tributados com alíquota zero quanto ao frete. Então, a Receita Federal, através dessa solução de consulta de número 90, ela passou a reconhecer que os contribuintes que adquirem insumos que são tributados com alíquota zero e que acabam desembolsando frete para a aquisição desses insumos, eles têm sim direito a realizar o creditamento das contribuições sobre o custo com frete, diferentemente do entendimento que a Receita vinha externando até então. Então, esse entendimento, ele é lógico, ele vale daqui para frente e também se entende que ele vale para o passado. Ou seja, os contribuintes que adquirem insumos com alíquota zero de tributação, mesmo que sendo utilizado como insumo na produção ou na prestação de serviço, e o frete dará então direito a crédito das contribuições do PIS e da COFINS. Destacando, é lógico, que essa solução de consulta ela é específica para o frete na compra de produtos com tributado a alíquota zero aplicados como insumos, ou seja, na produção, na atividade industrial ou da prestação de serviço, o que não vale para atividade de comércio. Então, não pode se aplicar de forma geral para as compras de produtos adquiridos com alíquota zero na atividade comercial. Então, aqui é só como insumos. E insumos, como se bem sabe, só a aplicação para atividade industrial, produção ou prestação de serviço. Então, com relação à legislação federal, os dois assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência, então, com os colegas Luiz Antônio, da área estadual, e o André, da área previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá.
Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar alterações na legislação de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. A primeira diz respeito ao cancelamento extemporâneo de nota fiscal eletrônica emitida por produtor rural. De acordo com a normativa 53, foram estabelecidos procedimentos para o cancelamento extemporâneo de nota fiscal eletrônica emitida por produtor rural por meio do regime especial de nota fiscal fácil. O produtor rural poderá solicitar após o prazo de 7 dias, que é o que está estabelecido na legislação como cancelamento normal. Então, após 7 dias, ele pode solicitar o cancelamento extemporâneo da nota fiscal eletrônica modelo 55, emitida por meio do APP Nota Fiscal Fácil, NFF, desde que não tenha ocorrido a saída da mercadoria ou o início da prestação de serviço de transporte e não tenham decorridos mais de 30 dias contados do momento da autorização de uso. A solicitação de cancelamento extemporâneo deve ser enviada pelo emitente, o produtor, do documento fiscal, por meio do APP Nota Fiscal Fácil ou do próprio Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, nfe.fazenda.gov.br, informando o motivo do pedido e a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, com 44 dígitos, a ser cancelada. A solicitação, então, será analisada pela Receita Estadual e, se não houver impedimento ao cancelamento extemporâneo, a prorrogação do prazo será deferida e comunicada ao produtor rural. Impede o cancelamento da nota fiscal eletrônica a existência de registro de passagem, que é aquele registro da data em que a mercadoria passou na fronteira entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o registro de passagem impede manifestação de confirmação da operação sem posterior manifestação de desconhecimento, de conhecimento de transporte eletrônico ou de MDFE, autorizados para a respectiva nota fiscal eletrônica, de evento da SUFRAMA ou de outro evento registrado que implique a rejeição da solicitação conforme o manual de orientação do contribuinte disponível no portal da nota fiscal eletrônica. Após o deferimento, o cancelamento extemporâneo deverá ser feito por meio do APP Nota Fiscal Fácil ou do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, nfe.fazenda.gov.br. Em termos de alterações no regulamento, tivemos apenas um decreto, o de número 58.225, que altera a hipótese de diferimento do pagamento do ICMS incidente sobre a importação de máquinas e equipamentos industriais destinado ao ativo permanente por estabelecimento fabricante de celulose e outras pastas. Já em nível de outras instruções normativas, foi publicada a Instrução Normativa 52, revogando dispositivos que prevêem a emissão e impressão simultânea de documentos fiscais em formulário de segurança. A de número 53, que já comentamos, estabelece procedimento para cancelamento extemporâneo de nota fiscal eletrônica emitida por produtor rural por regime especial de nota fiscal fácil. Então eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Informamos que desde ontem, 30 de junho, um novo certificado digital foi implementado nos servidores de recepção e consulta de lotes do E-Social. Essa atualização visa aprimorar a segurança das conexões.
Para garantir a continuidade da conexão segura, as aplicações e servidores utilizados pelos empregadores devem estar atualizados e ser compatíveis com o novo padrão. Sistemas, bibliotecas ou frameworks que não suportam a nova configuração podem apresentar falhas de conexão durante o processo de estabelecimento da nova comunicação. Por isso, recomendamos a revisão e atualização dos ambientes para evitar problemas de incompatibilidade. Semana passada, a Receita Federal do Brasil publicou inúmeras soluções de consulta abordando diversos temas da legislação previdenciária. Uma delas refere-se ao conceito à incidência da contribuição previdenciária de 20% sobre os serviços de manutenção prestados por microempreendedor individual às empresas. Segundo esclareceu a Receita, os serviços de lavagem e polimento de veículos diferem dos serviços de reparo e manutenção. Assim, quando prestados por MEI, não sujeitam a empresa contratante ao pagamento do encargo previdenciário patronal de 20%. Já o serviço de lubrificação de veículos constitui manutenção preventiva essencial, portanto é abrangido no conceito de manutenção e assim, se prestados por MEI, sujeito a empresa contratante ao recolhimento do INSS patronal de 20%. Em outra solução de consulta, a Receita Federal validou o seu entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos em dinheiro a título de vale-transporte. Todavia, a não incidência da contribuição está limitada ao valor pago em dinheiro estritamente necessário para o custeio do deslocamento residência-trabalho e vice-versa, em transporte coletivo. Portanto, o empregador somente poderá suportar a parcela que exceder a 6% do salário básico do empregador. Caso deixe de descontar esse percentual do salário do empregado ou desconte percentual inferior, a diferença deverá ser considerada como salário indireto e sobre ela, segundo entende a Receita Federal, incidirá a contribuição previdenciária. A Receita Federal também esclareceu que a retenção previdenciária de 11%, incidente sobre a remuneração paga aos transportadores autônomos, ocorre em relação ao motorista que efetivamente dirige o veículo e recebe pagamento pelo serviço. No que se refere à opção pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a Receita Federal emitiu seu parecer informando que, caso a opção não seja exercida mediante recolhimento de DARF com código específico ou entrega da DCTF Web ou de Hiperdecomp, restará impossibilitada a opção retroativa mediante retificação das declarações ou de DARFs relativos a pagamentos já efetuados sobre a folha de salários. A Receita Federal, também respondendo a uma consulta de contribuinte, posicionou-se no sentido de que o serviço de transporte de valores, por se classificar no conceito de serviços de segurança, estão sujeitos à retenção previdenciária de 11%, quer sejam contratados mediante cessão ou mediante empreitada de mão de obra. E por fim, destacamos o entendimento da Receita Federal quanto à retenção previdenciária sobre o serviço de transporte de passageiros. Segundo a Receita, esse serviço sujeita-se à retenção de 11% quando executado mediante cessão de mão de obra, mas, na hipótese da empresa contratada ser optante do Simples Nacional, então a retenção estará afastada enquanto a contratada não for excluída desse regime. Com isso, concluindo o painel tributário da CCA Bernardon de hoje, gostaria de desejar a todos uma ótima semana.